E o Gerson tomou uma atitude inesperada após o jogo de ontem. Vamos falar sobre isso. Vou falar também do áudio que foi vazado do José Boto conversando com o Gerson. E o Gerson falou que ele saiu do Flamengo porque ele quis. Vamos falar também sobre o técnico Leonardo Jardim, que agora o Flamengo tem uma nova oportunidade de contratar novos jogadores. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, beijo, sou Arthur Félix, que você me dá mais vídeo aqui no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já treino só assim, nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixa o like, esse like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, até é muito importante. Seu like ele ajuda demais aqui para o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente está querendo chegar aí, criou uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação. Aqui sempre quando eu postar o de novo ou subir o de novo, você vai ser o primeiro a saber. YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui. Cara. Começar o vídeo falando já da partida de ontem. Porque, cara, seguinte, o Mengão ontem ganhou, tá ligado? Ontem o Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã por 2-0. Um gol aí do Pedro e do Carrascal. Gente, vamos lá. O Flamengo ontem, igual eu falei no meu pós-jogo ontem, o Flamengo entrou com uma postura diferente. O Flamengo entrou com uma postura que não era uma postura do Filipe Luiz. O Flamengo entrou no estilo de Leonardo Jardim e não no estilo de tag de Filipe Luiz. Foi de Leonardo Jardim, por exemplo. O Leonardo Jardim, ele é mais agressivo. Ele gosta daquele atacante que vai, pressiona, aperta. Já o Filipe Luiz, ele já não gostava desse esquema. E também era muito perigoso, porque quanto mais você pressiona o adversário, mais tempo ele perde a bola. Por exemplo, o primeiro gol que o Pedro fez, foi do vacilo. O zagueiro foi tocar para trás, o Pedro roubou a bola, passou no meio dos três ali, dos dois laterais e do zagueiro, e chutou e fez o gol. Então, e é um estilo que eu gosto. Eu gosto quando o cara vai lá, pressiona. Eu gosto desse estilo. Então, eu só não gosto daquele cara que fica lá andando pelo campo e olhando para ele, em vez de ir lá pressionar. Eu já não gosto. Eu gosto quando o cara vai lá, pressiona, aperta. Porque é dali que sai o gol, mas o gol do Pedro foi lá. O Flamengo teve várias oportunidades. Por exemplo, depois que o Flamengo fez o gol, o Arrascaeta roubou a bola na defesa, quase fez o gol. E o Fabrício Bruno tirou em cima da linha. Então, o Flamengo no início do jogo estava muito bom. Depois o Cruzeiro foi querendo dominar o jogo, mas não conseguiu. No segundo tempo, o Cruzeiro foi para cima do Flamengo. E aí, no último lance do escanteio do Cruzeiro, o Flamengo pegou um contra-ataque. E o passe do Samuel Lino pro Carrascal, que fez um golaço de cavadinha. No último lance, o cara tinha acabado de entrar, fazendo tipo 3 minutos, o cara tinha acabado de entrar. O cara já fez logo um gol para matar o jogo. O Flamengo venceu por 2-0 o Cruzeiro. E, gente, essa vitória do Flamengo foi muito importante. Por quê? Foi uma vitória muito importante, porque agora o Flamengo está em quarto lugar com 7 pontos. Os times que estão na frente do Flamengo, se eu não me engano, é o São Paulo e o Palmeiras, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Palmeiras joga hoje contra o Vasco, então o Flamengo tem que ficar de olho nos adversários que estão na frente dele para poder, quem sabe, favorecer ao Flamengo e quem sabe recuperar uma possível liderança. O Flamengo tem que dar uma liderança no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação do Gerson, cara. Porque o Gerson tomou uma atitude, cara, inesperada. Eu até falei no meu pós-jogo lá que ele saiu humilhado, porque, ó, eu vou até ler para vocês. É o seguinte, ó. A relação entre o clube e o seu ex-ídolo parece ter chegado ao ponto de ruptura total. Além do oficial da justiça na concentração, postagem oficial do Flamengo foi vista como uma retaliação direta nas provocações. E, gente, cadê aqui, ó? Além do oficial de justiça na concentração, a postagem oficial do Flamengo foi vista como uma retaliação direta às provocações passadas no tribunal. A defesa do Gerson aposta num áudio onde José Boto admitiria que a decisão de sair do Flamengo era do jogador,
do que na visão de Marcão e isentaria o atleta na multa rescisória de imagem. O clima no Maracanã ontem mostrou que a torcida também já escolheu o seu lado, hostilizando o pai do jogador durante o jogo. Então, o interessante aqui é esse áudio vazado, porque até tá dizendo aqui, ó. José Bolt admite aqui, ó. A defesa do Gerson aposta num áudio onde José Bolt admitiria que a saída do jogador do Flamengo, a saída dele do Flamengo, a decisão era do próprio jogador. Então, não tinha o que o José Bolt fazer mais. Então, gente, vamos lá. Eu vou ser bem sério pra vocês. E pra mim isso aí já passou, eu sei. Mas é o seguinte, o Gerson, ele tem que entender, ele tem uma dívida com o Flamengo. Então, ele tem que pagar essa dívida. Se ele não pagar essa dívida, vai dar ruim. Então, ele tem que pagar essa dívida. Porque se ele não pagar, vai dar muito ruim. Ele tá devendo ao Flamengo 42 milhões. Ele que rompeu o contrato, mas não pagou o valor. Que tinha um valor para ele pagar quando rompesse o contrato. Ele não pagou. Foi pro Zenit, ficou lá, sei lá, 6 meses no Zenit e voltou. E agora ele está no Cruzeiro. Então, é uma situação bem complicada e bem delicada. Mas, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Uma situação bem complicada. O Gerson ontem, que inclusive foi vaiado pela torcida. O Gerson também não fez um bom jogo ontem. Não sei porquê, mas eu brincadeira essa bate. Não sei porque. A gente sabe por quê, porque a pressão tudo estava em cima do jogador. Inclusive, no final do jogo, o jogador foi cumprimentar os jogadores do Flamengo. Ele cumprimentou ali o Arrascaeta, acho que foi o Alexandre, cumprimentou o Emerson Real e, se eu não me engano, também o Cebolinha, se eu não me engano. Mas ele cumprimentou os jogadores, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Saul Niguez. Por quê? A situação do Saul é o seguinte, gente. Aí diz assim, ó, Saul Niguez, luz no fim do túnel. A volta de Saul Niguez ao gramado, mesmo que exercícios leves, é um reforço moral para o grupo. O volante espanhol é uma peça de classe mundial que Jardim não pode utilizar. Que não pode utilizar. A expectativa é que ele esteja 100% apto no final de abril, justamente quando a Libertadores e o Brasileirão estarão em fases mais intensas. Então, vamos dizer assim, o Saul ele é um jogador de classe mundial, só que ele é um jogador que o Jardim não pode utilizar ainda, porque o jogador ainda não está 100%. E aí, como diz aqui, por mais que ele tenha feito exercícios leves, ter evoluído nos exercícios, isso é uma moral muito grande, mas não significa que ele ainda pode voltar a jogar. Aí assim, ó, a expectativa é que ele volte, que ele esteja 100% apto no final de abril, justamente quando o Brasileirão, quando a Libertadores e o Brasileirão estiver em fase mais tensa. E a Libertadores, se eu não me engano, eu acho que o sorteio sai dia 16, dia 16 do mês que vem. Tem que ver depois o sorteio da fase de grupo da Libertadores. Então, o Saul aí, vamos torcer, né, que ele consiga voltar no final de abril, que ele consiga ter boas atuações e bons jogos com o técnico Leonardo Jardim. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o pedido de Leonardo Jardim, porque a situação do Leonardo Jardim, gente, é o seguinte, ó, a informação diz assim, ó, o pedido de Leonardo Jardim na sua coletiva foi pragmático. O elenco é bom, mas é curto para aguentar 70 jogos. Ele entende que Pedro e Arrascaeta não podem ser sacrificados em todas as partidas. Por isso, a diretoria corre contra o tempo até 27 de março para encontrar um centroavante que já tenha disputado estaduais no Brasil ou que esteja livre no mercado internacional. Se não vier agora, será o foco principal para a janela de julho após a Copa do Mundo. Então, como diz assim, ele disse na coletiva que o elenco do Flamengo é bom, mas é curto para suportar 70 jogos. Como disse o Pedro Arrascaeta, eles não podem jogar todos os jogos. Eles não podem jogar, ser sacrificados, vamos dizer assim. E aí, com isso, dizer assim, a diretoria do Flamengo corre contra o tempo até dia 27 de março para encontrar um centroavante que já tenha disputado os estaduais ou então um atacante que esteja livre no mercado internacional. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, galera, essa transformação em nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Um beijo para vocês, nos que Jesus chama. Falou!